Alô, pessoal, tranquilito no mas? Neste vídeo, vou apresentar uma entrevista com o professor Edson Mattiello. Essa entrevista é sobre perspectivas e inovações em fertilizantes. Fique aqui que vai valer a pena. Eu estou aqui com o professor doutor da Universidade Federal de Viçosa, Edson Mattiello. O Edson Mattiello, ele é engenheiro agrônomo, formado na Rural do Rio de Janeiro em 2002. Ele fez depois mestrado em 2004 e doutorado, terminou em 2008 na Universidade Federal de Viçosa em solos e nutrição de plantas. Ele também é pós-doutor na Universidade de Adelaide, na Austrália, de 2014 a 2015. E desde 2010, ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, dentro do Departamento de Solos e ministra a cadeira de Fertilidade e Fertilizantes. Ele tem vários trabalhos publicados, artigos, e também ele é coordenador do GFERT, que é o Grupo de Estudos em Fertilizantes. Edson, muito obrigado por você nos atender. Obrigado, Estamos falando hoje com uma comunidade já bastante grande aqui do canal. Eu acho que a tua contribuição vai ser muito, muito interessante para as pessoas que assistem e para a difusão de boas informações. Edson, nós vamos conversar sobre a tua palestra que você fez no último Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, em Cuiabá, em julho desse ano, de 2019, e que eu já fiz uma pequena apresentação, uma introdução sobre o que eu consegui assistir. E hoje nós vamos aprofundar. Então, a primeira pergunta que nós temos é que na apresentação você mostrou uma preocupação bastante grande em relação ao armazenamento do NBPT quando aplicado na ureia, como um produto para diminuir e mitigar a volatilização de nitrogênio da ureia. E a gente gostaria, como é que você enxerga esse problema? Esse canal já tratou desse assunto, mas a sua informação de como vocês veem esse problema, qual é o futuro, vocês acham que o que vai acontecer e o que vocês têm de resultados para nos informar? Nelson, então, como eu comentei lá na ocasião, vários grupos de pesquisa têm trabalhado para conseguir produtos que possam aumentar a estabilidade do NBPT na ureia, né? Esses produtos são mais diversos possíveis, mas seria uma forma de prolongar, né, a eficiência desse fertilizante. A gente tem feito alguns estudos com produtos de prateleira já vencidos e a gente vê que a eficiência passa a ser igual da ureia depois de 30, 60 dias ou coisas assim. Ele então, perde eficiência. Ele perde eficiência com o tempo, né? A molécula se degrada. Então, aumentar essa eficiência seria prolongar esse tempo, né, de eficiência do NBPT quando usado na ureia. É um desafio e é um caminho, acho, que a pesquisa deve procurar. Nesse sentido, tem aparecido alguns solventes, tem aparecido diferentes produtos, né, por exemplo, o acetato de celulose, como possibilidades para prolongar essa estabilidade do NBPT na ureia. Isso daria ao produtor um maior tempo de armazenagem desse produto, uma segurança maior na sua utilização. E hoje já se tem alguma coisa na prática para aumentar esse período de armazenagem da ureia e conseguir manter a boa eficiência do NBPT? Nelson, em termos comerciais, acredito que ainda não. Pelo menos eu não conheço ainda algo que seja utilizado comercialmente. Mas sim, existem várias pesquisas, produtos que estão em processo, alguns inclusive proteção, né, patentes ou coisa do tipo, para garantir essa melhoria. Mas existem grupos, né, ao longo do mundo trabalhando para conseguir produtos que prolonguem essa vida útil aí da ureia com o NBPT. Mas comercialmente eu não conheço um produto que tem essa tecnologia já embutida, mas eu acho que é uma questão de tempo. E você vê algum outro produto além do NBPT que está surgindo para melhorar esse problema? Outra molécula, outra possibilidade? Ou você acha que o caminho vai ser o NBPT?
Não. Assim como o NPPT, existem outros inibidores de urease e temos também vários grupos de pesquisa. Posso citar aqui um trabalho que a gente conhece e participa, que é com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, pessoal de Química lá, tem desenvolvido novos produtos que têm função parecida, similar ao NPPT. Então, o NPPT é o mais tradicional, o mais conhecido, mas existem também outros inibidores que estão a caminho, que eu acho que podem trazer aí benefícios, aumentando a eficiência da ureia. Perfeito. Matiello, uma outra pergunta é que você comentou sobre alguns produtos, você comentou na tua palestra sobre um produto com MAP e substâncias úmicas, né, e que vocês estão estudando a questão da eficiência desses produtos para crescimento de raiz. Você pode comentar um pouco com a gente como você tem visto esse tema de associação do MAP junto com substâncias úmicas ou outros produtos? Sim. Como é que está o andamento das pesquisas? Nelson, eu acho que a gente tem desenvolvido na linha de pesquisa aqui, né, a procura de aditivos em produtos fosfatados, né, em fertilizantes fosfatados, aditivos com objetivos de aumento de crescimento radicular, promove um maior crescimento radicular. Eu acredito que se nós adicionarmos a fonte fosfatada produtos que estimulam o crescimento de raízes, isso vai ser uma grande oportunidade de aumentar a absorção de fósforo, consequentemente aumentar a eficiência da adubação fosfatada. Então, assim, existem, né, eu conheço aí também alguns trabalhos pelo mundo afora de grupos de pesquisas buscando produtos que possam ser também promotores de crescimento de raízes. O fósforo em si já é um nutriente importante no crescimento da raiz, né? Então nós teremos que colocar algo a mais, algo que conseguisse um melhor desenvolvimento de raízes, promotor de crescimento de raízes ou coisa do tipo. Então essa é uma linha que eu acho que vários grupos têm buscado atuar e pesquisar, e nós aqui também estamos trabalhando com um projeto de pesquisa referente a isso. Nesse grupo, né, de aditivos, talvez a substância úmica é uma que deve ser avaliada quanto à sua eficiência na promoção de crescimento de raiz. Então, até pelas quantidades, né, que na prática elas são incorporadas aos fertilizantes fosfatados, eu acredito muito mais no efeito, talvez, de promotor de crescimento de raízes, né, do que outros efeitos químicos ali, ou físicos, relacionados ao grano do fertilizante. Então, nós temos buscado trabalhar nessa linha de pesquisa. A substância úmica é um dos produtos que a gente tem usado nessas avaliações, assim como outros produtos, né, A e B, alguns produtos químicos que têm função de crescimento de raízes, né, alguns produtos derivados de atividade biológica, né, de fungos principalmente, que também conhecidamente têm promovido o crescimento de raízes. A gente quer testar se isso ao fertilizante, e aí o MAP passa a ser, eu acho, um produto estratégico para isso, se isso ao MAP tem alguma vantagem no aumento do crescimento de raiz, tem agrega, né, o desenvolvimento radicular. Então essa é uma linha que, não só aqui em Viçosa, mas vários grupos pelo mundo afora, eu conheço outros grupos, o pessoal de Adelaide tem trabalhado nisso, para buscar melhorar a eficiência da adubação fosfatada por meio de aumento de crescimento de raízes ali, com substâncias adicionadas aos fertilizantes fosfatados. E os resultados, não sei se você pode comentar alguma coisa, de substância úmica, que eu entendi, né, que não estava até o momento nenhum resultado com as substâncias úmicas para crescimento de raízes, se eu estou certo. Não sei se você pode comentar alguma coisa. Nos estudos que nós fizemos inicialmente, né, não medindo a raiz, o desenvolvimento radicular, nós não encontramos diferenças significativas para o MAP, né? Muito talvez em função de concentração que foi usada. Então agora nós estamos reavaliando isso. Nós estamos usando, inclusive, Nelson, um artefato, né, um Rhizobox, para poder fazer um estudo mais detalhado do crescimento de raiz, distribuição do sistema radicular. Muitas vezes, quando a gente avalia isso num pote, né, num vaso, os resultados, a quantificação do sistema radicular não é tão garantida. Então, nós estamos fazendo aqui, desenvolvemos o Rhizobox, em que é possível visualizar e quantificar de forma mais assertiva o crescimento das raízes finas, que eu acho que é aí que pode ter algum interesse.
né? Então, assim, as nossas pesquisas estão em andamento, a gente não tem um resultado ainda de algo que, de fato, comprovou de forma repetida crescimento de raízes em função de algum aditivo que nós utilizamos. Mas nós não concluímos ainda esse trabalho, ele está na fase inicial, e como são vários produtos e concentrações a serem testadas, né, não é um trabalho tão banal assim, não é algo tão fácil de se conseguir um resultado comprovadamente, cientificamente, que tem diferença no crescimento de raiz. Vale lembrar, né, que o MAP por si só é um fertilizante que tem uma capacidade enorme de crescimento de raiz. Então, para você conseguir algo melhor do que o MAP, de fato, nós precisamos fazer um esforço muito grande para isso acontecer. E aproveitando o gancho, sobre os organominerais, você tem algo a comentar sobre esses produtos que hoje no mercado brasileiro ocupam um espaço razoável? Sim. Nelson, a gente tem feito alguns trabalhos, alguns levantamentos aqui, a gente tem tido uma demanda muito grande para palestra, né, a produtores relacionados a esse tema, porque, de fato, hoje os fertilizantes organominerais ganharam grande espaço e visibilidade. Então, Nelson, os orgânicos minerais têm de fato, né, se difundido bastante, tem sido bastante usado pelos produtores. Né? Em relação a esse tema, né, a gente tem feito aqui alguns trabalhos, a gente tem sido muito demandado também para apresentar esse assunto. Eu vejo esse assunto de dois lados. Um lado que seria as vantagens do organomineral, de você aproveitar resíduos orgânicos que muitas vezes não teriam um destino adequado, num produto que tem uma qualidade de aplicação muito boa, né? Está na forma normalmente de grano, de pellets. Esses produtos, né, orgânicos, muitas vezes eles são dispostos de forma inadequada, com problemas ambientais relacionados. Então, você adicionar isso à matriz mineral passou a ser uma forma interessante de utilização desses produtos. Né? Então, esse é um lado que eu acho importante destacar. Agora, por outro lado, né, a gente tem que ter bem clara qual é a eficiência desses produtos e qual é a relação que eles têm com a matriz mineral puramente. Né? Por quê? Muitos comentários que se fazem, né, eles não se baseiam, eles não se sustentam em trabalhos científicos. Né? E aí a gente passa a ter, muitas vezes, de uma forma não clara, né, o que de fato são esses produtos. Eu gostaria de destacar aqui, primeiro, que os organominerais, né, são um resultado aditivo da matriz mineral e da matriz orgânica. Se soma, né, a parte mineral e a parte orgânica. A gente não vê, né, no nosso trabalho de pesquisa, interação nessas matrizes a ponto de você ter ganhos, por exemplo, de eficiência, permitindo diminuir dose, como algumas recomendações têm sido feitas. Eu vejo isso um risco, uma situação que não se sustenta em trabalhos de pesquisa. Né? Então, o efeito ele é aditivo. Se nós compararmos apenas a matriz mineral com a matriz organomineral, você tem a fração mineral orgânica que vai ser uma adição a mais e provavelmente um resultado de campo vai indicar um resultado positivo para o organomineral. Mas se nós aplicarmos isso de forma separada, teria também o mesmo efeito. Né? Então, eu vejo uma adição da fração mineral e a fração orgânica. Né? Outras coisas que não se sustentam também em relação a esses produtos é em relação à liberação. Alguns dizem que é um produto de liberação controlada e por isso permitiria apenas uma aplicação na lavoura. A gente não tem nenhum mecanismo na produção desse fertilizante que retarda a liberação de nutrientes. Então, a liberação ela é similar à fração mineral ou orgânica que corresponde. Né? Não há nenhum ganho em relação a isso. Né? Uma outra coisa também que se comenta é aumento de matéria orgânica pela aplicação do fertilizante organomineral. Isso também não se sustenta porque as quantidades aportadas ao solo de material orgânico é muito pequena. Nós estamos falando de poucos quilos por hectare. Né? E o solo já tem uma quantidade bastante apreciada, aí, principalmente solos aí com 2, 3, 4% de matéria orgânica, teores muito mais elevados de carbono. Então, não justifica você adicionar pequenas quantidades e achar que vai incrementar a matéria orgânica no solo. Isso também é uma coisa que não se sustenta. Né? Então, assim, são questões, né, que nós levantamos e abordamos em relação
ao uso de organominerais, que eu vejo como uma alternativa interessante sim, mas que tem que ser colocado devido ao valor e devido ao conhecimento científico por trás desses produtos, né? Esse produto também normalmente tem um preço maior do que quando comparado à fração mineral e a orgânica separadamente. E aí eu acho que cabe agora ao produtor tomar essa decisão, se ele está disposto a pagar um pouco mais caro num produto que tem essa soma, esse aditivo que nós falamos, ou fazê-lo de forma separada ou de uma outra maneira de fazer, né? Então, acho que essas questões é que devem ser colocadas, devem ser discutidas, porque por trás, né, da comercialização de um produto, muitas vezes vem fatos que não estão ancorados em trabalhos científicos, e isso eu acho que a gente deve evitar. Marcelo, você, nesse assunto ainda, pagaria a mais por uma formulação? Eu vou dar um exemplo, tá? Apenas um exemplo. 10-10-10, você pagaria mais se fosse só mineral? E se acrescentado alguma fração orgânica, você pagaria a mais um 10-10-10 com essa fração orgânica? Se o preço fosse, imagina, talvez o organomineral 10% um pouco mais caro, o mesmo preço, você acredita que essa fração orgânica vai ajudar a absorver, ou como se fala muito por aí, fixar menos fósforo, aumentar a eficiência dos nutrientes? Ou você acha que o que vai valer o adubo é a fração mineral mesmo? No próximo vídeo, vamos apresentar a segunda parte da entrevista com o professor Edson Mattiello, que responderá essa última pergunta e outras questões. Te espero lá!